Era sábado de manhã, umas 8h45, quando meu filho Rodrigo apareceu na porta da minha casa com uma expressão que eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. Não era a expressão de quem vem visitar o pai. Não era a expressão de quem vem tomar um café, perguntar como você está, ver se precisa de alguma coisa. Era a expressão de quem vem cobrar uma dívida. De quem chegou preparado para uma guerra que você ainda não sabia que estava acontecendo. Ele tinha uma pasta de couro preta na mão, estava usando o terno azul marinho que eu mesmo tinha ajudado a pagar anos atrás, numa época em que ele tinha conseguido o primeiro emprego de verdade e precisava de roupa boa para a entrevista. Eu lembro de ter ido com ele à loja na rua Marechal Deodoro, no centro de Campinas, e de ter passado o cartão sem pensar duas vezes porque era o filho e filho merecia. Ao lado dele estava a Fernanda, minha nora, com um sorriso que parecia colado no rosto com esparadrapo. O tipo de sorriso que não chega nos olhos e que qualquer pessoa de mais de 50 anos aprende a reconhecer de longe. Eu estava sentado na minha cozinha reformada, tomando o café que eu mesmo faço todo dia às 6h30 da manhã, naquela cozinha que eu tinha construído com as minhas próprias mãos durante meses de reforma, onde cada azulejo cinza fosco tinha sido colocado por mim, onde cada rejunte tinha sido passado por mim, onde a bancada de granito preto que a Conceição sempre quis, mas nunca tivemos, tinha sido instalada depois que ela foi embora. Como uma homenagem tardia que ela nunca chegou a ver. Era uma manhã comum de sábado, pássaro cantando no quintal, sol entrando pela janela nova de vidro temperado, cheiro de café passado na hora. E então a campainha tocou e eu abri a porta e o meu filho estava lá com aquela pasta e aquele terno e aquela nora de sorriso colado, e em menos de 3 minutos o mundo que eu tinha construído com tanto sacrifício começou a tremer. Ele entrou, deu uma olhada ao redor, devagar, calculada, como avaliador de imóvel, como alguém que está inventariando um patrimônio que acredita que vai ser seu. Passou os olhos pela sala com o piso novo de porcelanato que eu mesmo havia escolhido, e assentado, pela parede integrada que antes separava sala e cozinha, e que eu havia derrubado com uma reta na mão durante uma tarde inteira de demolição, pela janela nova de correr que substituiu aquela janela de madeira podre que a Conceição odiava, mas nunca conseguimos trocar enquanto ela era viva. Ele olhou para tudo aquilo como se estivesse fazendo uma soma mental. E então me olhou nos olhos e disse: "Pai, você sabe que essa casa sempre foi destinada a mim. Mamãe deixou isso muito claro antes de morrer. Eu contratei um advogado e ele disse que você tem 48 horas para desocupar o imóvel voluntariamente. Ou a gente entra com uma ação de reintegração de posse." Eu segurei a xícara de café. Não respondi nada. Olhei para ele, olhei para ela. O silêncio durou uns 10 segundos que pareceram 10 minutos. E então coloquei a xícara devagar na pia, virei as costas e fui para o quintal. Não porque eu estava fugindo, não porque eu não tinha resposta, mas porque eu aprendi com 63 anos de vida que quando você reage na raiva, você entrega o jogo exatamente para quem está esperando que você entre em colapso. Eu fui para o quintal porque precisava de ar, e porque eu sabia com uma clareza que me surpreendeu naquele momento que o que ia acontecer nos dias seguintes ia falar muito mais alto do que qualquer palavra que eu pudesse dizer naquela cozinha naquele sábado de manhã. Fiquei no quintal por uns 20 minutos, olhei para a horta que eu tinha plantado no canto esquerdo. Os pés de tomate estavam crescendo, o manjericão estava generoso, a cebolinha em tufos verdes. Fiquei olhando para aquilo e respirei. E quando voltei para dentro, o Rodrigo e a Fernanda já tinham ido embora. Tinham saído sem despedida, como quem já considera que o lugar não é mais do dono, mas sim dele. Mas antes de eu te contar o que aconteceu quando o Rodrigo voltou 48 horas depois com as caixas de mudança e o rosto que empalideceu, eu preciso te contar tudo desde o começo, porque essa história não tem sentido se você não souber de onde ela veio. Ela não começou naquele sábado. Ela começou 30 anos antes, com um casamento, com uma vida construída tijolo por tijolo, com um filho que eu criei dando tudo que eu tinha, e com uma série de escolhas que foram sendo feitas, umas por mim, outras por ele, que nos trouxeram até aquela cozinha reformada naquela manhã de sábado. Se você está me ouvindo agora, de qualquer cidade do Brasil, eu quero que você escreva aqui embaixo de qual cidade você está. Pode ser São Paulo, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza, não importa. Escreve o nome da sua cidade nos comentários, porque eu leio cada um deles todo dia. E essa história é para você que já sentiu que a pessoa que você mais amou no mundo te virou as costas quando você mais precisava. É para você que já acordou de madrugada perguntando onde errou, o que fez de errado, porque a família que você criou com tanto amor foi a primeira a te abandonar quando você mais precisava de alguém do seu lado. Dá um like nesse vídeo, se você acredita que justiça existe, que as coisas encontram o caminho certo quando você age com cabeça e com dignidade. E se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história nova aqui, uma história real,
de pessoas reais que encontraram uma forma de se levantar depois de tudo. Agora deixa eu te contar a história do seu Antônio, que sou eu. 63 anos, mecânico aposentado, morador de Campinas, no estado de São Paulo. Meu nome é Antônio Ferreira dos Santos. Nasci em Franca, cidade do interior de São Paulo, filho de um sapateiro chamado Benedito e de uma professora de escola pública chamada Irene. Meu pai tinha as mãos calejadas de tanto trabalhar com couro e cola e prego, mãos que eram ásperas, mas que seguravam a gente com uma delicadeza que parecia impossível para mãos daquelas. Minha mãe era aquele tipo de mulher que ensinava matemática de dia e costurava à noite e ainda achava tempo para ler para a gente antes de dormir. Cresci num mundo pequeno e honesto, onde você sabia o nome de cada vizinho da rua, onde a palavra dada era sagrada, onde trabalho duro era a única moeda que valia de verdade. Aprendi a usar chave de fenda antes de aprender a andar de bicicleta. Aprendi a trocar roda de carro antes de aprender a fazer conta de divisão. E aprendi, mais cedo do que a maioria aprende, que nada na vida vem de graça. E que quem não paga o preço certo pela coisa certa, acaba pagando um preço muito maior pela coisa errada lá na frente. Me mudei para Campinas quando tinha 22 anos, num ônibus da rodoviária de Franca que saía às 5h30 da manhã de uma quinta-feira de março. Levei uma mala de couro velho que tinha sido do meu pai, R$ 300 em dinheiro vivo que minha mãe tinha guardado por meses para me dar, e o endereço de um primo chamado Valdeci, que trabalhava numa fábrica de calçados no Jardim Eulina e tinha prometido me hospedar por uns meses enquanto eu me arrumava. Cheguei em Campinas às 8 da manhã. Uma cidade que parecia enorme para quem tinha crescido em Franca, com aquele trânsito de ônibus e aquele barulho de cidade grande que era diferente de qualquer coisa que eu tinha conhecido antes. 3 semanas depois de chegar, consegui emprego na oficina mecânica do seu Benedito Alcântara, no bairro do Cambuí, na rua José Paulino. O seu Benedito era um homem de uns 50 anos, baixo, barrigudo, com o cabelo branco cortado rente e uns óculos de grau que ele vivia perdendo por cima da cabeça. Ele me olhou da cabeça aos pés quando eu apareci para pedir emprego. Pediu para eu trocar o óleo de um Fusca que estava na rampa. Ficou observando como eu fazia o serviço, e quando eu terminei, ele disse: "Você sabe o que está fazendo. Pode começar segunda-feira." Ganhava o suficiente para alugar um quartinho de fundo de quintal no Jardim Proença por R$ 250 por mês e mandar R$ 100 para minha mãe sem falta. Vivia com o resto. Não sobrava quase nada, mas não faltava nada essencial. E eu era jovem, cheio de energia e convicção de que aquilo era só o começo. Foi nessa época que eu conheci a Conceição. Era uma tarde de outubro, um daqueles dias de fim de verão campineiro, onde o calor aperta de manhã e chove de tarde. Eu ia passando pela rua Culto à Ciência quando reparei num armarinho pequeno com a vitrine cheia de tecidos coloridos. Precisava de linha preta para costurar um botão que tinha caído da minha única calça social, aquela que eu guardava para quando precisava parecer mais apresentável do que era. Entrei. E foi a Conceição quem me atendeu. Ela tinha 21 anos, cabelo escuro preso num coque baixo, avental azul do armarinho, e um jeito de atender que eu nunca tinha visto antes. Olhava nos olhos, ouvia de verdade o que você estava pedindo e nunca te apressava. Eu pedi a linha preta. Ela foi até a prateleira, trouxe 3 opções de espessura diferente, explicou qual era melhor para tecido de terno, e quando eu paguei e ela me deu o troco, ela sorriu e disse: "Boa tarde." Era um sorriso de verdade, daqueles que chegam nos olhos. Voltei na semana seguinte, comprei botão, voltei na outra semana. Comprei elástico que eu não precisava. Voltei mais uma vez. Comprei linha na cor errada de propósito para ter motivo de voltar para trocar. Na 5ª ou 6ª vez que eu apareci no armarinho, ela estava com uma expressão divertida quando me viu entrar. E disse: "Deixa eu adivinhar. Precisa de linha?" Eu ri. Ela riu. E então eu disse: "Na verdade, eu queria te convidar para tomar um sorvete na sorveteria da esquina, se você aceitar." Ela ficou séria por um segundo, me olhou com aquela avaliação tranquila que eu aprendi com o tempo a reconhecer como o jeito dela de tomar uma decisão, e então disse: "Aceito. Mas eu saio às 18 horas." Namoramos por 2 anos. 2 anos de sorvete na rua Culto à Ciência, de cinema no Cine Capri, no centro de Campinas, de passeio no Parque Taquaral nos domingos de tarde, de jantar nos restaurantes modestos que a gente conseguia pagar, de conversa longa sobre tudo e sobre nada, sobre Franca e sobre o Ceará, de onde a família dela tinha vindo, sobre o que a gente queria da vida e de onde a gente esperava chegar. A Conceição era filha de nordestinos que tinham chegado a Campinas nos anos 70, fugindo da seca, gente brava e trabalhadora, que tinha construído tudo do zero e tinha orgulho imenso disso. Ela tinha herdado esse orgulho. E tinha herdado também uma honestidade que era quase brutal às vezes. Ela dizia o que pensava, sem rodeio, mas sempre com cuidado para não ferir desnecessariamente.
Casamos em abril de 1992, numa cerimônia simples na igreja São Benedito, no centro de Campinas, numa tarde com céu limpo e sol que entrava pelas janelas de vidro colorido e aquecia os bancos de madeira da nave. Não tinha buffet de hotel. Tinha mesa posta no salão paroquial com coxinha, risoles de queijo, salgadinho de forno, refrigerante e o brigadeiro que minha tia Neuza fazia em panelas enormes e que era famoso na família por ser o melhor brigadeiro do mundo. Tinha alegria de verdade, do tipo que não precisa de decoração cara para aparecer, do tipo que você sente no ar. Nos primeiros anos de casamento, moramos em 3 apartamentos diferentes, no Jardim Proença e no Swift, cada um pouquinho melhor do que o anterior, sempre de aluguel. Eu trabalhava na oficina do seu Benedito de segunda a sábado, às vezes até às 8 da noite quando tinha serviço urgente, e nos domingos fazia bicos, trocava óleo, consertava motor, ajudava vizinho com qualquer problema mecânico que aparecesse. A Conceição continuou no armarinho por alguns anos depois de casarmos. Depois foi trabalhar como auxiliar de escritório numa empresa de confecção no Distrito Industrial, ganhando um pouco mais e com registro em carteira. A gente se sentava na mesa da cozinha todo fim de semana e fazia as contas juntos, vendo onde dava para apertar um pouco mais, onde dava para guardar um trocado a mais para o fundo de reserva que a gente tinha num caderninho com capa de couro que a Conceição guardava na gaveta da cômoda do quarto. Aquele caderninho era o nosso sonho em forma de número. E o número crescia devagar, mês a mês, com a paciência de quem sabe que as coisas grandes são construídas devagar. O Rodrigo nasceu em julho de 1995, 3 anos depois do casamento, num dia frio e nublado que cheirava a chuva. Eu estava na sala de espera do Hospital Mário Gatti, sentado naquela cadeira de plástico laranja que é a marca registrada de toda a sala de espera de hospital público, quando a enfermeira abriu a porta e chamou meu nome. Levantei mais rápido do que meu próprio nome. Ela me olhou e disse: "O senhor tem um filho." "Tá bem, a esposa também tá bem." E eu chorei ali mesmo, na frente da enfermeira, na frente das outras pessoas que esperavam nos assentos ao redor, sem me importar com nada. Era um choro que vinha de um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. De gratidão. De amor por uma criatura que eu ainda não tinha visto no rosto, mas que eu já amava com uma intensidade que transbordava por todos os lados. Quando me levaram para ver o Rodrigo no berçário, ele estava enrolado num cobertor azul claro, com o rosto vermelho e amassado de recém-nascido, e dormindo com aquela paz que só recém-nascido tem. A paz de quem ainda não sabe que o mundo existe lá fora e que o mundo é complicado. Coloquei o dedo na mão pequenininha dele e ele apertou. E eu pensei: tudo vai ser para você. Tudo que eu tenho, tudo que eu construir, tudo que eu conseguir juntar ao longo da vida, vai ser para você. Essa foi minha promessa. E eu cumpri por muito tempo. Nos anos que se seguiram, eu e a Conceição centramos nossa vida no Rodrigo. Tentamos ter mais filhos, 2 vezes, e nas 2 vezes não foi possível por razões médicas que o médico explicou, de um jeito que a gente entendeu, mas que a gente nunca aceitou completamente no coração. Então toda a energia, toda a atenção, todo o amor que poderíamos ter distribuído entre vários filhos foi direcionado para aquele único menino. E ele cresceu sendo o centro do nosso universo de um jeito que era bonito e que talvez, olhando para trás hoje, tenha tido consequências que a gente não previu. Quando a escola pública do bairro começou a piorar demais, eu trabalhei um turno extra por 6 meses para pagar a matrícula no Colégio Liceu Salesiano, que era escola boa, com estrutura, com professores dedicados, com o tipo de formação que a gente não tinha tido, mas que queria dar para o filho. A Conceição começou a fazer trabalhos extras de costura em casa, à noite, depois do expediente normal, para pagar as mensalidades nos meses em que o orçamento apertava mais. Nenhum dos dois reclamou. Era o filho, era o projeto da nossa vida. Quando o Rodrigo quis fazer aula de inglês, depois que um colega do colégio começou a fazer, eu pesquisei as escolas de idiomas de Campinas e matriculei na que tinha a melhor avaliação dentro do que a gente conseguia pagar. A Wizard, num bairro que ficava a uns 15 minutos de ônibus de casa. A Conceição costurava mais uma semana de peças extras para cobrir o custo da mensalidade de inglês. Quando ele quis fazer cursinho depois do 3º ano do ensino médio, para aumentar a chance no vestibular, a gente pagou o cursinho. Quando ele passou no vestibular para administração na PUC Campinas em 2013, eu fiz uma festa no quintal da casa que a gente já tinha comprado no Jardim do Lago, a nossa primeira e única casa própria, com churrasco e pagode, e minha tia Neuza com as panelas de brigadeiro e a vizinhança toda do quarteirão. Fiquei olhando para aquele menino de 18 anos, sorrindo para as fotos com os amigos, e senti uma coisa que não tem nome exato. Uma mistura de orgulho e gratidão e amor tão grande que eu tive que virar o rosto por um momento para não deixar aparecer. Paguei 4 anos de faculdade na PUC Campinas. A mensalidade era de R$ 2.300 por mês, mais material, mais transporte, mais os custos da vida de um jovem que estava descobrindo quem era e o que queria.
Eu tinha me tornado sócio de uma pequena oficina própria nessa época, em sociedade com um amigo chamado Domingos, o que melhorou um pouco minha renda, mas ainda era muito dinheiro por mês. A Conceição tinha conseguido um emprego melhor, como assistente administrativa numa empresa de transportes, e os 2 salários juntos davam conta, com cuidado. Nunca faltou mensalidade, nunca faltou material, nunca o Rodrigo precisou deixar de fazer alguma coisa da faculdade por falta de dinheiro. Depois que ele formou, em 2017, arranjou emprego rapidinho numa empresa de logística em Campinas, numa posição de analista que pagava bem para um recém-formado. A gente ficou feliz, achamos que o investimento tinha dado resultado. E tinha dado resultado, de um certo jeito. Ele era competente no trabalho, sabia se comunicar, sabia se apresentar, mas ainda tinha aquela característica que eu vinha tentando não enxergar por anos, a certeza de que ele merecia mais do que precisava trabalhar para ter. Em 2018, ele me ligou para dizer que estava namorando a Fernanda, colega de trabalho de uma empresa parceira da empresa dele, moça de Campinas, formada em psicologia, trabalhando em RH. Conhecemos ela num jantar em restaurante no shopping Iguatemi, o La Bella Napoli, onde eu paguei a conta sem reclamar, porque era a apresentação da namorada e era o filho. A Fernanda era simpática naquele jantar. Conversou bastante, perguntou sobre a nossa história, pareceu interessada de verdade. Eu gostei dela naquele dia. Levei algum tempo para entender que o que eu tinha visto naquele jantar era uma performance muito bem ensaiada. Em 2020, eles foram para Buenos Aires numa viagem que durou 10 dias. Voltaram noivos e voltaram com um plano. Queriam casar e se mudar para um apartamento melhor do que o Rodrigo alugava sozinho. Precisavam de um apartamento no Cambuí, aquele bairro de Campinas que é considerado nobre, com portaria, academia, salão de festas, 2 quartos. O que eles tinham em poupança não era suficiente para a entrada do financiamento que o banco exigia. Faltavam R$32 mil. A Conceição me olhou. Eu olhei para ela. E nem precisamos falar. A gente foi juntos ao Bradesco no dia seguinte e transferiu R$32 mil para a conta do Rodrigo. Ele disse que ia devolver assim que conseguisse. Devolver de que forma? Quando? Em quanto tempo? A gente nem perguntou. Porque não era empréstimo de verdade. Era pai e mãe ajudando o filho a começar a vida. É o que pais fazem. O dinheiro nunca voltou. Casaram em março de 2021, numa cerimônia que a Fernanda planejou com atenção a cada detalhe. No espaço de eventos Vila Felícia, em Campinas, com buffet completo, DJ, fotógrafo, vídeo, flores importadas e vestido que eu soube depois que tinha custado R$8 mil. Eu e a Conceição contribuímos com R$15 mil para o casamento, que foi apresentado como nossa contribuição para a festa do filho. A família da Fernanda não entrou com nada, segundo soube meses depois por uma tia do Rodrigo que foi na festa. Mas tudo bem, era o filho, era o casamento do filho. A gente estava lá, feliz, brindando, fotografando, sem calcular nada. O que aconteceu no mês seguinte mudou alguma coisa dentro de mim, embora eu tenha demorado muito tempo para nomear o que era essa mudança. A Conceição foi ao ginecologista para uma consulta de rotina no fim de abril de 2021. Saiu de lá com um pedido de biópsia. Havia um nódulo pequeno que o médico tinha encontrado durante o exame. Pequeno, mas com características que mereciam investigação. Fiz o exame. Uma semana depois, o resultado voltou. Carcinoma ductal infiltrante, grau 2. Câncer de mama. Eu estava junto quando o médico deu o resultado, no consultório do Hospital Vera Cruz, aqui em Campinas. Sentado ao lado dela na cadeira de couro azul escuro do consultório, segurando a mão dela por baixo da mesa, enquanto o médico falava naquele tom profissional e calmo que os médicos usam quando precisam dar notícias pesadas, sem deixar o paciente desabar ali na hora. Ele disse que o diagnóstico era precoce, que havia opções de tratamento, que as chances de resposta positiva eram razoavelmente boas com o protocolo certo. A Conceição ouviu tudo com uma calma que me assustou naquele momento. Quando a gente saiu do consultório e estava no estacionamento do hospital, ela parou ao lado do carro, fechou os olhos por uns 30 segundos, respirou fundo 3 vezes e então abriu os olhos e olhou para mim e disse: "Antônio, a gente vai passar por isso." E a gente passou. Pelo menos tentou. O tratamento começou em maio de 2021. Cirurgia de remoção do nódulo em junho. Quimioterapia iniciando em agosto. Radioterapia depois. Eu reorganizei minha vida ao redor do tratamento dela. Reduzi meu horário na oficina, deixando o Domingos tocar mais o dia a dia. E passei a trabalhar meio turno para poder estar disponível para ela. Vendi o Chevette restaurado que eu tinha passado anos reformando nas horas vagas. Um carro verde musgo 1973 que eu amava como se fosse um animal de estimação para cobrir os custos que o plano de saúde não cobria. E eram muitos.
Ficava com ela nas sessões de quimioterapia no Hospital de Câncer de Campinas, sentado numa cadeirinha ao lado da poltrona de infusão durante horas, ouvindo o barulho da máquina, vendo o líquido colorido escorrer pelo catéter e pensando que aquele líquido estava combatendo o câncer, mas também estava destruindo outras coisas dentro dela, a imunidade, a força, o cabelo que ela penteava de manhã com tanto cuidado. Segurava a bacia nas madrugadas de náusea. Penteava o que sobrou do cabelo depois das sessões, devagar, com o pente de dentes largos, com cuidado de não puxar. Cozinhava um mingau de aveia, que era uma das poucas coisas que o estômago aceitava nos dias ruins. Não dormi noite inteira por meses. Não reclamei de nada disso. Era ela. Era a mulher que eu tinha amado por 30 anos. Era o que devia ser feito. O Rodrigo e a Fernanda apareciam nos fins de semana. Às vezes. Com frequência que foi diminuindo conforme os meses foram passando. Eu entendia com a cabeça. Ele tinha trabalho, ela tinha a vida nova do casal, moravam num apartamento do Cambuí e tinham os compromissos de quem está construindo a própria vida. Eu entendia isso. Mas a Conceição não precisava que eu entendesse. Ela precisava do filho. E o filho não aparecia. Ela nunca reclamou diretamente porque era o Rodrigo e ela nunca quis criar conflito com ele, mas eu via nos olhos dela quando um domingo ia passando e o telefone não tocava. Via quando ela ficava de lado na cama, olhando pela janela, num sábado à tarde que eles tinham prometido aparecer e tinham cancelado por mensagem de última hora. Via o sorriso de conformidade que ela dava quando eu dizia que o Rodrigo tinha ligado perguntando como ela estava, um sorriso que não chegava nos olhos e que me partia o coração de um jeito que eu não deixava aparecer, porque ela não precisava da minha dor em cima da dela. Em setembro de 2022, 1 ano e 4 meses depois do diagnóstico inicial, os exames de acompanhamento mostraram uma recaída. O câncer havia metastizado para os linfonodos. O oncologista, um médico jovem de cabelo grisalho prematuro que eu aprendi a respeitar pela honestidade com que nos tratava, nos chamou para uma conversa franca. Havia opções de tratamento mais agressivo, havia possibilidade de resposta positiva. Mas o quadro era muito mais complexo do que antes. Ele não fez promessas que não poderia cumprir. Eu agradeci isso nele. A Conceição passou os 3 meses seguintes recebendo um protocolo de quimioterapia diferente, mais intenso, com efeitos colaterais que eram mais difíceis de suportar do que o tratamento anterior. Ela perdeu peso de um jeito que me assustava quando eu a olhava, mas não perdeu a clareza. Não perdeu o senso de humor seco que ela tinha desde sempre. Não perdeu a capacidade de olhar para mim de um certo jeito e fazer eu me sentir que ia dar certo, mesmo quando eu sabia que talvez não fosse. Naqueles 3 meses, a gente conversou sobre tudo que nunca tinha conversado. Sobre os primeiros anos em Campinas, os apartamentos alugados, as noites contando dinheiro na mesa da cozinha. Sobre o dia que o Rodrigo nasceu e eu chorei na sala de espera. Sobre as férias em Guaratuba que a gente fez quando ele tinha 8 anos e que ficou na memória como um dos momentos mais felizes da nossa vida. Sobre as dificuldades que a gente tinha superado e que tinham nos tornado mais sólidos um para o outro, ao invés de nos afastar. Ela me disse coisas naqueles 3 meses que eu guardo com mais cuidado do que qualquer documento, qualquer bem, qualquer coisa material que eu possua. Em nenhum momento, em nenhuma conversa, ela disse que queria que a casa fosse para o Rodrigo depois que ela fosse. O que ela disse, numa tarde de novembro, com a voz que tinha ficado um pouco mais fraca, mas os olhos ainda brilhando com aquela intensidade que era só dela, foi: Antônio, você sabe cuidar do que é nosso. Você sempre soube. Cuida de você agora. Em dezembro de 2022, numa manhã fria de sexta-feira com céu cinza e vento que sacudia as árvores do Jardim do Lago, a Conceição morreu. Morreu em casa, no quarto onde a gente tinha dormido juntos por mais de 20 anos, com a minha mão na dela e a luz do amanhecer entrando pela persiana e fazendo aquelas listras paralelas no chão que ela sempre disse que eram as coisas mais bonitas de uma manhã comum. Eu estava acordado quando ela foi. Vi o momento. Fiquei sentado ali, segurando a mão que foi esfriando devagar enquanto a luz da manhã ia crescendo no quarto. E ficou tudo muito quieto de um jeito que eu nunca vou conseguir descrever para ninguém. Liguei para o Rodrigo às 6h20 da manhã. Ele chegou às 7 da manhã com a Fernanda. Ela tinha os olhos secos e um batom vermelho que eu registrei de um modo automático. Sem julgamento naquele momento, porque minha cabeça estava em outro lugar. Ele abraçou meu ombro por uns 20 segundos, chorou um pouco com aquele choro contido de quem está sentindo, mas também está administrando o que está sentindo. E então foi fazer as ligações que precisavam ser feitas. Foi ele que ligou para a funerária. Foi ele que ligou para os parentes. Cuidou da logística com a eficiência de alguém que sabe organizar coisas. Não ficou sentado ao lado de mim no silêncio. Ficou em movimento. Eu observei isso e engoli. O velório foi em casa, como a Conceição tinha pedido. O enterro foi no Cemitério da Saudade, aqui em Campinas, numa tarde nublada com um vento frio que fazia as flores das coroas balançarem.
Tinha gente do trabalho dela. Tinha vizinhos antigos. Tinha família de Franca que veio de ônibus. Tinha o seu Benedito da oficina, velho e curvado, mas presente. Tinha a Rosária, irmã da Conceição, que veio de Sumaré e ficou o tempo todo perto de mim, como se soubesse que eu precisava de alguém do lado. E foi ali, naquele cemitério, enquanto eu ainda estava de pé diante do caixão da mulher que eu tinha amado por mais de 30 anos, que a Fernanda se aproximou de mim por trás, colocou a mão no meu braço de leve e disse numa voz baixinha, quase sussurro, algo que ficou gravado em mim como se tivesse sido escrito com um ferro quente. Seu Antônio, o Rodrigo queria conversar com o senhor sobre a questão da casa assim que as coisas acalmarem um pouco. Ele acha que seria bom resolver isso logo para não virar problema depois. Eu olhei para ela. Olhei para o caixão. Olhei para a terra que estava esperando. Não disse nada. Guardei aquilo dentro de mim como quem guarda uma informação que vai precisar mais tarde. E me afastei dela devagar. Fui até o lado oposto do caixão e fiquei lá até o fim. Os meses que seguiram ao enterro da Conceição foram os mais difíceis da minha vida. Não vou mentir ou fantasiar que fui forte o tempo todo. Fui fundo num luto que às vezes parecia não ter fundo. Ficava dias sem comer direito, sem dormir direito. Andava pela casa vazia, parando em cada canto onde ela tinha deixado uma marca. O cantinho da janela da sala onde ela gostava de sentar para ler no fim de tarde. A prateleira da cozinha, onde ela organizava os temperos sempre do mesmo jeito, do mais usado para o menos usado da esquerda para a direita. O gancho atrás da porta do banheiro onde ela pendurava o roupão de banho que ainda ficou lá por semanas depois que ela foi, porque eu não conseguia tirar. Era uma casa cheia de ausência. E a ausência tem um peso que não tem comparação com nenhuma outra coisa no mundo. O Rodrigo aparecia esporadicamente. Me ligava às vezes. Perguntava se eu estava bem com aquele tom de quem está cumprindo uma obrigação de filho sem muito tempo para ela. Eu dizia que estava, porque o que eu ia dizer? Que não estava. Que a casa estava grande demais e quieta demais. E que eu acordava de madrugada, ouvindo o silêncio onde antes havia a respiração dela. Isso não era conversa que ele estava preparado para ter comigo naquela época. Em fevereiro de 2023... 2 meses depois do enterro, o Rodrigo e a Fernanda vieram para um almoço na casa. Eu fiz arroz, feijão, frango assado, salada. A Fernanda elogiou o frango de um jeito que soou ensaiado. Depois do almoço, quando a gente estava tomando café, o Rodrigo colocou uma pasta sobre a mesa. Abriu, tirou alguns papéis que tinham a aparência de documentos. E então, olhou para mim com uma expressão que eu já tinha visto antes na vida. Era a expressão de quem praticou o que ia dizer na frente do espelho. Pai, eu e a Fernanda viemos conversar sobre a casa. A gente está precisando de mais espaço. O apartamento do Cambuí foi bom no começo, mas já ficou pequeno para os dois e a gente está pensando em família. Eu sei que essa casa aqui é grande demais para você sozinho. E estava pensando que seria bom para todo mundo se você fosse morar no apartamento do Cambuí enquanto a gente ficasse aqui. A portaria, a academia, a segurança iam ser ótimas para a sua idade. Eu olhei para os papéis, olhei para ele, olhei para ela e disse com calma: Rodrigo, essa casa está no meu nome. Eu paguei por ela. A documentação é minha. Não tem troca sem que você compense a diferença de valor. E o apartamento do Cambuí não vale o que essa casa vale. Ele ficou desconfortável. Pai, você não precisa de uma casa desse tamanho. E o apartamento do Cambuí é confortável, é seguro, é bom para uma pessoa na sua situação. Minha situação é que sou o proprietário dessa casa, eu disse. E não está à venda nem à troca. A Fernanda olhou para as unhas durante toda essa conversa. O Rodrigo recolheu os papéis. Os dois foram embora com uma despedida curta, que não tinha nenhuma das marcas de uma despedida de filho saindo da casa do pai. Fiquei sentado na mesa da cozinha depois que eles foram, com a xícara de café na mão, olhando para o lugar onde a pasta tinha estado sobre a mesa, e então algo começou a se mover dentro de mim. Não era raiva, era lucidez. Era aquele momento em que a névoa do luto levanta por um instante e você enxerga as coisas com uma clareza que não esperava ter. Nos 3 meses seguintes, fui descobrindo, por meio de conversas com parentes e vizinhos, que o Rodrigo estava contando para pessoas próximas que eu estava ficando diferente desde a morte da Conceição, que estava esquecendo as coisas, que ele estava muito preocupado com a saúde mental do pai. Ouvi isso primeiro da minha cunhada Rosária, que me ligou de Sumaré em março com uma voz preocupada dizendo que o Rodrigo tinha falado com ela e que ela ficou assustada. Depois, ouvi de um primo de Franca que o Rodrigo tinha ligado também. Depois, de um jeito que me gelou por dentro, uma vizinha me contou que a Fernanda havia parado com ela na rua para perguntar se eu estava aparecendo muito diferente ultimamente. Era uma narrativa sendo construída, tijolo a tijolo, palavra a palavra,
conversa a conversa. A narrativa de um velho que estava perdendo a cabeça e que precisava de alguém para tomar conta das coisas por ele. E quando você pensa nessa narrativa, até onde ela poderia chegar, começa a entender que o objetivo não era me internar, nem me declarar incapaz de imediato. O objetivo era ir criando o terreno, ir preparando o ambiente, para quando chegasse a hora de dar um passo maior, já houvesse pessoas ao redor que estariam mais dispostas a acreditar que eu não estava em condições de gerenciar meu próprio patrimônio. Quando meu primo de Franca me ligou e me contou o que o Rodrigo havia dito para ele, eu fui muito direto. Primo, obrigado por me contar. Por favor, não conta que eu sei. Na semana seguinte, fui ao Bradesco, onde tenho conta há mais de 25 anos, e pedi para falar com o gerente Marcelo, que me conhece pessoalmente. Sentei com ele e disse claramente: Marcelo, podem vir me procurar para tratar de procuração ou de qualquer movimentação diferente do padrão. Se isso acontecer, me liga antes de processar qualquer coisa. No meu celular pessoal. Não no ramal de nenhum parente, no meu celular. Ele me olhou com uma expressão séria e disse: Pode deixar, seu Antônio. Pode deixar. Depois fui ao cartório de registro de imóveis e pedi a certidão atualizada da minha casa. Meu nome. Somente o meu nome. Nenhuma pendência, nenhum ônus, nenhuma anotação. A casa estava registrada em meu nome desde 2004, quando eu e a Conceição assinamos a escritura e o cartório registrou com os 2 nomes dela e foi o Rodrigo. Ele mesmo de volta para casa com os irmãos dele. Nós fomos, mas ficamos no meu nome, o nome de ambos. E com a morte da Conceição, a questão jurídica da propriedade precisava ser regularizada via inventário. E foi aí que tomei a decisão que mudaria o rumo de tudo. Procurei o Dr. Henrique Mota, advogado especializado em direito imobiliário e de família, com escritório na Avenida Brasil, aqui em Campinas. Um amigo da oficina havia me dado o contato meses antes, numa conversa casual em que eu tinha mencionado vagamente que estava preocupado com questões de documentação da casa. Fui ao escritório em outubro de 2023. Sentei na frente do Dr. Henrique, que era um homem de uns 55 anos, cabelo prateado, óculos de armação preta, ar tranquilo de quem ouviu muita história e não se surpreende fácil. E contei tudo. Do começo. Do casamento, da casa, da doença da Conceição, do enterro, da visita de fevereiro com a pasta, dos relatos que o Rodrigo estava espalhando para parentes. O Dr. Henrique me ouviu sem interromper. Fez algumas perguntas pontuais. Pediu que eu trouxesse a escritura da casa, o registro de imóveis atualizado, a certidão de óbito da Conceição e qualquer documento que eu tivesse sobre o casamento. E então me deu um diagnóstico jurídico direto. Seu Antônio, a casa foi adquirida durante o casamento em regime de comunhão parcial de bens. Isso significa que ela pertencia a ambos. Com o falecimento da Conceição, a parte dela entra no espólio e precisa ser partilhada via inventário. O senhor, como cônjuge sobrevivente, tem direito à sua meação, que é a metade original. Como herdeiro concorrente com o filho, tem direito a uma parte da meação da esposa também. O cálculo final vai depender do que o inventário definir, mas o senhor certamente ficará com a maior parte do imóvel. O importante agora é que o senhor abra o inventário antes que o seu filho o faça, porque quem inicia o inventário tem mais controle sobre o processo. Saí do escritório com um plano, e com algo que não tinha sentido desde antes da morte da Conceição. Uma direção. Em novembro de 2023, o Dr. Henrique deu entrada no inventário extrajudicial da Conceição. O único bem a inventariar era a parte dela na casa do Jardim do Lago. Como eu era o cônjuge sobrevivente e o Rodrigo era o único filho herdeiro, o processo foi relativamente simples no aspecto documental, embora exigisse tempo e atenção a cada detalhe. A partilha final, calculada com base na legislação vigente que garante ao cônjuge sobrevivente a meação mais uma cota-parte da herança, dependendo do regime de bens, resultou em 75% da propriedade para mim e 25% para o Rodrigo. 75% para mim. Registrado, cartorialmente válido, inquestionável e em paralelo com o processo do inventário. Tomei outra decisão. Decidi reformar a casa, não para vender, não para aluguel imediato, para mim. Para me manter vivo, ocupado, acordado, durante aquele período em que o luto poderia me engolir completamente se eu ficasse parado. E também sim, porque eu sabia que uma casa reformada e valorizada era um ativo muito mais forte do que uma casa abandonada, e que se uma batalha jurídica viesse, eu queria estar com as melhores cartas possíveis. A casa do Jardim do Lago, na Rua das Camélias, número 117, tinha sido comprada em 2004 por R$98 mil, e estava como toda casa de quase 20 anos sem reforma grande, cansada, telhado com infiltrações tapadas com gambiarras, instalação elétrica original dos anos 90, azulejo bege amarelado que ninguém mais suportava olhar, janelas de madeira com batentes podres, quintal abandonado cheio de mato.
Em março de 2023, chamei o seu Geraldo, engenheiro civil de confiança que tinha reformado a oficina onde trabalhei por 30 anos, para fazer um levantamento completo. Ele passou 2 dias na casa, medindo, fotografando, anotando, conversando comigo sobre o que eu queria. Voltou 1 semana depois com um orçamento. R$85 mil para fazer tudo o que eu tinha na cabeça. Eu tinha o dinheiro. R$62 mil numa poupança no Bradesco. 16 mil num CDB que ainda estava no prazo, mas que eu poderia resgatar com perda mínima de rendimento. E 18 mil que juntei nos meses seguintes com trabalhos extras, alguns bicos de mecânica que fiz para vizinhos e conhecidos que sabiam da minha situação e me procuravam com carinho. Fechei o contrato com o seu Geraldo em abril de 2023. E começou a reforma. Todo dia às 7 da manhã, eu estava de pé, de roupa velha, pronto para trabalhar. Aprendi com os pedreiros o que eu não sabia sobre construção civil. Ajudei a demolir a parede que separava sala e cozinha, um trabalho de tarde inteira com marreta e talhadeira, no qual eu suei mais do que tinha suado em anos. Ajudei a retirar os azulejos velhos, cada um saindo com um estalo que ecoava no cômodo vazio. Aprendi a passar massa corrida com o seu Geraldo, pessoalmente me ensinando a técnica de espátula. Fiz parte do trabalho de rejuntamento dos banheiros reformados. Ajudei o eletricista a puxar a fiação nova por toda a casa, rastejando por baixo do telhado em espaços apertados onde o calor era sufocante. No quintal, projetei e construí um deck de madeira eucalipto com churrasqueira de alvenaria que eu mesmo levantar tijolo a tijolo. Uma coisa que sempre quis, mas nunca tinha priorizado nos anos de casamento. Plantei a horta no canto esquerdo. Tomate cereja, manjericão, cebolinha, pimentão vermelho, salsinha. Uma horta que minha mãe teria aprovado. A reforma durou 8 meses. Em dezembro de 2023, quando o seu Geraldo me entregou a última nota e a gente fez o acerto final, eu fui ao Cresci e solicitei uma avaliação oficial do imóvel por um profissional habilitado. O avaliador veio, andou por cada cômodo com uma prancheta, mediu, fotografou tudo, fez suas anotações. 1 semana depois me entregou o laudo em papel timbrado com assinatura e carimbo. O imóvel na Rua das Camélias, número 117, Jardim do Lago, Campinas, estava avaliado em R$342 mil. R$342 mil. Eu tinha comprado por 98 mil. Tinha investido 87 mil na reforma, porque sempre tem imprevisto que estoura o orçamento original. E o imóvel agora estava valendo 342 mil. Guardei aquele laudo numa pasta azul que coloquei no fundo da gaveta debaixo da minha cômoda, debaixo de alguns documentos antigos. Era o lugar onde eu guardava o que era importante demais para ficar exposto. Em janeiro de 2024, o Rodrigo ligou. Pai, a gente precisa conversar sério sobre a casa. A Fernanda está grávida. Ele disse isso com uma entonação que misturava essa notícia boa com um argumento que ele esperava que fosse funcionar. A gente vai precisar de espaço para criar um filho. O apartamento do Cambuí é pequeno demais para uma família. Parabéns pelo bebê, Rodrigo, eu disse. É uma bênção. A gente pode conversar quando você quiser. Mas minha posição sobre a casa não mudou. Houve uma pausa. E então ele disse: Pai, você sabe que a mamãe queria que essa casa fosse para mim depois. Ela me disse isso. Segurei o telefone, respirei uma vez, devagar, e disse: Rodrigo, sua mãe morreu com a minha mão na dela. Eu sei o que ela disse e o que ela não disse. Não me diga o que sua mãe quis porque eu estava lá e você não estava. Ele desligou. Não imediatamente, mas logo depois de uma pausa longa, onde eu ouvi a respiração dele do outro lado da linha. 3 dias depois, uma carta chegada pelo correio com carimbo de escritório de advocacia na Rua Barão de Jaguara. A carta, escrita no juridiquês que precisei ler 3 vezes para traduzir para o português comum, argumentava que o imóvel da Rua das Camélias havia sido adquirido durante o casamento e, portanto, era bem do casal, que a morte da Conceição gerava essa necessidade de inventário, que o inventário não havia sido realizado, que essa irregularidade precisava ser sanada e que meu filho Rodrigo estava preparado para tomar as medidas legais cabíveis para regularizar a situação. Li a carta. Dobrei. Coloquei dentro da pasta azul, ao lado do laudo de avaliação e dos documentos do inventário que já estava em andamento há 2 meses. Liguei para o Dr. Henrique. Dr. Henrique, chegou uma carta do advogado do meu filho. Eu esperava que isso fosse acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele disse com a calma de quem esperava exatamente isso. Pode digitalizar e me mandar. E pode ficar tranquilo, porque nós estamos vários passos à frente. Em fevereiro de 2024, o inventário extrajudicial foi concluído, homologado e registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Campinas. A propriedade da casa na Rua das Camélias, número 117, Jardim do Lago, estava registrada em nome de Antônio Ferreira dos Santos com 75% e Rodrigo Ferreira dos Santos com 25%. Tudo legal, tudo público,
tudo consultável por qualquer advogado que pedisse uma certidão de ônus reais. 2 meses depois, em abril, o Rodrigo apareceu na minha porta naquele sábado de manhã com a pasta preta e o terno azul e a Fernanda do sorriso colado. E me deu 48 horas para sair. Fui para o quintal, olhei para a horta, respirei. E na segunda-feira de manhã, liguei para o Dr. Henrique. A resposta jurídica foi uma notificação extrajudicial formal enviada ao endereço do Rodrigo no Cambuí. Clara, precisa, sem margem para interpretação. O imóvel estava devidamente inventariado e registrado, sendo de propriedade do Sr. Antônio Ferreira dos Santos, em 75%, e do Sr. Rodrigo Ferreira dos Santos, em 25%. A ameaça de reintegração de posse era juridicamente impossível, uma vez que o proprietário majoritário e ocupante do imóvel era eu mesmo. Qualquer tentativa contrária seria respondida com as medidas legais cabíveis, incluindo ação de danos morais por tentativa de esbulho possessório contra o pai. A notificação chegou na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, o Rodrigo me ligou. A voz tinha mudado completamente. Não era mais a voz de quem vem dar ultimato. Era a voz de quem acabou de descobrir que pisou num terreno que julgava vazio, mas estava sólido e documentado até o último detalhe. Pai, o advogado me ligou. Disse que tem um inventário feito. Tem, eu disse. Desde quando? Desde novembro do ano passado. Concluído e registrado em fevereiro. Um silêncio. Por que você não me contou? Por que você não perguntou, Rodrigo? Você veio aqui me dar 48 horas para sair. Não veio perguntar sobre documentação. Outro silêncio. Mais longo. Eu não preenchi. Aprendi com 63 anos que silêncio faz a pessoa falar o que não tinha planejado. Pai, eu não queria que chegasse nesse ponto. Rodrigo, em fevereiro de 2023, 2 meses depois do enterro da sua mãe, você veio aqui com uma pasta de papéis para me propor trocar minha casa pelo seu apartamento. Em março, você começou a contar para parentes que eu estava perdendo a memória. Em setembro, recebi uma carta do seu advogado. Em janeiro, você me disse que sua mãe havia pedido que a casa fosse para você. O que eu sei que é mentira, porque eu estava com ela até o último momento. E em abril, você veio aqui me dar 48 horas. Isso é o que aconteceu. Você me diz que não queria que chegasse nesse ponto, mas foi você quem trouxe até aqui. Silêncio. Respiração. Eu sei que a gente errou, pai. Mas a Fernanda estava muito ansiosa com a gravidez e o apartamento pequeno e... Não, eu disse. Suave. Firme. Não me diz que foi a Fernanda. Você é um homem adulto. Você tomou decisões. Você pode reconhecê-las ou não, mas não me diz que foi ela. A conversa terminou. Ele desligou. Não imediatamente, mas logo depois. Nos dias seguintes, o advogado do Rodrigo entrou em contato com o Dr. Henrique para tentar uma negociação. A proposta inicial era que o Rodrigo comprasse minha parte pelo valor de compra original, mais o custo da reforma, ignorando completamente a valorização do mercado imobiliário dos últimos anos e o laudo de avaliação profissional que eu tinha em mãos. O Dr. Henrique respondeu com o laudo. R$342 mil de valor avaliado. A cota de 75% correspondia a R$256.500. Se o Rodrigo queria comprar minha parte, aquele era o preço justo e documentado. 3 dias de silêncio. Durante esse tempo, recebi um telefonema da Rosária, irmã da Conceição, que mora em Sumaré. Ela tinha ficado sabendo por algum dos caminhos que a informação percorre dentro das famílias do que estava acontecendo, e me disse algo que eu não sabia e que me chegou como uma confirmação de coisas que eu já sentia, mas não tinha certeza. Antônio, minha irmã me contou uma coisa antes de morrer. Ela me disse que o Rodrigo tinha pedido para ela dizer, nos documentos ou na família, que queria deixar a casa para ele, que era vontade dela que a casa fosse para o filho. Minha irmã me disse que não fez isso, que a casa era sua e que ela queria que você ficasse bem, mas o menino tinha pedido. Segurei o telefone. Fechei os olhos por um momento e então disse: Rosária, obrigado por me contar. De coração. Minha irmã te amava muito, Antônio. Ela ficaria com o coração partido. Não usei essa informação como arma. Não liguei para o Rodrigo para jogar na cara, mas ela me deu uma clareza sobre o que tinha acontecido que eu precisava ter. A narrativa da vontade da mamãe era construção. Era argumento fabricado. E eu precisava saber disso não para usar contra o filho, mas para parar de me perguntar se em algum momento eu tinha falhado com a Conceição de um jeito que eu não sabia. Não tinha falhado. Quando o advogado do Rodrigo voltou, depois dos 3 dias de silêncio, eu trouxe uma proposta diferente. O Rodrigo estava disposto a comprar minha cota pelo valor do laudo. R$256.500 pela minha fração de 75%. Queria a casa inteira. Sentei com o Dr. Henrique e fiquei em silêncio por um longo momento antes de responder.
A pergunta que eu precisava me fazer não era jurídica, era pessoal, era existencial. Com 63 anos, sozinho, o que eu quero para o que me sobra da vida? Não quero vender. Aquela casa tinha o meu suor no rejunte dos banheiros e no deck do quintal e na massa da fachada. Tinha a horta que eu plantei e que estava crescendo. Tinha as marcas das mãos da Conceição nas paredes, mesmo que fossem paredes novas, porque ela tinha escolhido a cor da tinta daquele quarto que a gente nunca chegou a pintar juntos, mas que eu pintei, da cor que ela tinha mostrado numa revista. Era o lugar onde eu havia me mantido vivo depois de perder o que eu mais amava. Não estava à venda. Mas também não queria o Rodrigo e a Fernanda dentro da minha casa com o bebê que estava por vir, usando a cozinha que eu reformei e o deck que eu construí, e a horta que eu reguei todo dia por meses. Então fiz uma proposta inversa. Eu compraria a cota de 25% do Rodrigo pelo valor justo calculado sobre o laudo, que era R$ 85.500. A casa seria então 100% minha, sem mais contestação, sem mais carta de advogado, sem mais 48 horas. O Rodrigo ficou 2 dias sem responder, e então aceitou. Acho que ele calculou. R$ 85.500 por uma cota que ele nunca pagou nada para ter era um resultado que ele não podia recusar racionalmente. A alternativa era uma batalha jurídica que o Dr. Henrique me disse claramente que ele não tinha condições de ganhar. Assinamos a escritura de compra e venda no 7º tabelionato de notas de Campinas, numa tarde quente de junho de 2024. Eu, o Rodrigo, o Dr. Henrique e o advogado dele, um sujeito mais jovem que usava gravata borboleta e que ficou o tempo todo olhando para o celular enquanto esperávamos o tabelião terminar a documentação. Quando o tabelião carimbou e assinou e disse que estava tudo em ordem, o Rodrigo levantou sem me olhar nos olhos. Cumprimentou o Dr. Henrique com um aperto de mão breve e foi embora pelo corredor do cartório com a Fernanda ao lado, sem despedida para o pai, sem um olhar, sem uma palavra. Eu fiquei sentado por mais uns 5 minutos depois que todos foram. O tabelião organizava os documentos com aquela eficiência de quem fez aquilo 10.000 vezes, e então me olhou e disse: "Pode ir, seu Antônio. Tá tudo em ordem." Eu agradeci, peguei a minha pasta com os documentos novos e saí para a rua. Do lado de fora, Campinas continuava sendo Campinas, o trânsito na Avenida Brasil, o sol de fim de tarde que aquecia o asfalto, o barulho de ônibus e de vida urbana que não para ninguém. Fiquei parado na calçada por talvez 30 segundos. Olhei para o céu que estava com aquele azul de fim de tarde que a Conceição sempre dizia ser a hora mais bonita do dia. E pensei nela. Pensei no que ela disse na última semana de vida. Pensei que ela teria ficado com o coração partido com o que o filho fez. E pensei também que ela ficaria contente em saber que eu havia ficado de pé. Nos meses seguintes, fiz as coisas que eu tinha planejado. Em julho, anunciei um dos quartos da casa para aluguel para estudante da Unicamp ou da PUC. E em 10 dias, apareceu o Tiago, estudante de engenharia civil do 5º ano. Sério, organizado, que pagava o aluguel no primeiro dia do mês sem lembrete e lavava a própria louça sem que ninguém precisasse pedir. Era uma renda mensal de R$ 900 que ajudava a pagar o empréstimo que eu tinha contraído para comprar a cota do Rodrigo. Em setembro, fiz a primeira colheita da horta. Os tomates cereja estavam vermelhos e maduros. Colhi uma quantidade que deu para fazer um molho que a Conceição teria amado. Tomate fresco, alho, azeite, manjericão direto do canteiro. Comi sentado no deck do quintal numa tarde de sábado, com o prato na mesa e o copo de água gelada e os pássaros no jardim, e senti uma coisa que levei algum tempo para identificar. Era paz. Uma paz estranha, incompleta, porque a falta dela nunca vai embora completamente, mas real. Uma paz de quem cumpriu o que precisava cumprir. Em outubro, juntei os vizinhos do quarteirão para uma feijoada no deck num sábado. Chegaram 16 pessoas, incluindo o seu João da casa da esquina, que tem 82 anos e veio devagar com o andador, mas chegou, e a dona Marta de frente, que trouxe um bolo de fubá que sumiu em 20 minutos. Foi a primeira vez em quase 2 anos que aquela casa teve barulho de festa de verdade. Feijoada, pagode baixinho, riso de vizinho, criança correndo no quintal. A Conceição teria adorado. Sobre o Rodrigo. Em agosto recebi uma mensagem de texto. Era curta. "Pai, o bebê nasceu. É uma menina. O nome é Ana." Respondi: "Parabéns. Ela é uma bênção." Não fomos além. A porta não está fechada com cadeado porque filho é filho e a vida é comprida e a gente não sabe o que o tempo traz. Mas também não está aberta como estava. Está numa posição que aprendi a reconhecer. Entreaberta, esperando, vendo o que vem. O que eu aprendi com tudo isso não cabe numa frase. Mas se eu precisar resumir, digo assim: não era sobre a casa. Nunca foi sobre a casa. Era sobre saber o que você construiu, saber o que você vale e não deixar ninguém, nem filho, nem nora, nem advogado de pasta na mão, te convencer de que você não merece ficar com o que você mesmo edificou.
Era sobre a Conceição me dizendo que eu sabia cuidar do que era nosso. Era sobre mim, sozinho naquele quarto na madrugada depois que ela foi, prometendo para o silêncio que eu ia ficar de pé. Fiquei. Se você chegou até aqui nessa história, eu quero que você saiba de verdade uma coisa. Se tem alguém na sua vida agora tentando te convencer de que você está velho demais, fraco demais, confuso demais, sozinho demais para lutar pelo que é seu, eu te digo com toda a certeza de quem esteve naquele lugar. Você merece. Não abre mão sem lutar. Organiza seus documentos. Procura um advogado de confiança. Age com cabeça, porque raiva é o erro que eles estão esperando que você cometa. Não reage na hora. Planeja. E deixa o resultado falar por você, porque resultado fala mais alto do que qualquer palavra dita numa cozinha numa manhã de sábado. Quero que você escreva aqui embaixo de qual cidade você está agora. São Paulo, Belém, Recife, Cuiabá, Natal, Florianópolis, qualquer cidade do Brasil. Escreve aqui nos comentários porque eu leio cada um, todo dia. E se essa história tocou alguma coisa em você, se você já sentiu que a família que você criou com amor foi a primeira a te deixar na mão quando você precisava, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Dá um like se você acredita que justiça acontece quando você age com dignidade. E se inscreve no canal e ativa o sininho porque toda semana tem uma história nova aqui. Toda semana tem alguém que encontrou o caminho de volta para si mesmo depois de tudo. Você merece ouvir essas histórias. Meu nome é Antônio Ferreira dos Santos. 63 anos. Mecânico aposentado, morador do Jardim do Lago, em Campinas, estado de São Paulo. Tenho uma casa que eu mesmo reformei tijolo a tijolo. Tenho uma horta no quintal que cresce todo dia. Tenho uma xícara de café que faço todo manhã às 6h30 na cozinha que tem as minhas marcas em cada azulejo, em cada rejunte, em cada detalhe que eu escolhi com as minhas próprias mãos. E tenho a certeza de que a Conceição, onde quer que esteja, sabe que eu cuidei. Um abraço de coração para você que me ouviu até o fim. Fique bem. E fique com Deus.